só intriga da oposição ou Bolsonaro atacou de novo a democracia? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, então vem comigo. Gente, antes de continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, seguir nas redes sociais, deixar os comentários. Vocês sabem que sempre que eu posso eu respondo, essa troca é super importante. E vamos começar falando do assunto da semana, né? O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com embaixadores na segunda-feira e soltou o verbo em relação ao sistema de votação brasileiro. Algumas pessoas estão falando que é só intriga da oposição, que o presidente quer, na verdade, entender as urnas, quer mais transparência, porque ele está questionando, inclusive, uma votação que ele venceu em 2018, né? Que ele não quer colocar em xeque o sistema democrático, mas sim ele pede por mais transparência. O ponto todo, e aí eu volto um pouquinho para a história, é que o presidente Jair Bolsonaro deveria agir como um presidente e prezar pelas instituições. Essa mensagem que ele passa, sempre questionando o STF, que ok, eu concordo, o STF tem agido como um partido político, tem excedido o seu poder. Mas o presidente Jair Bolsonaro também não é o adulto da sala, ele não chama para si a responsabilidade de manter a ordem democrática. A intriga começou com o presidente Jair Bolsonaro, começou com o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Não, começou em 1991 com o presidente Jair Bolsonaro tomando posse na Câmara dos Deputados. Desde então, só o que ele faz é intriga. Ele precisa de um inimigo para atacar. Só que agora ele está atacando o sistema de votação brasileiro num momento extremamente importante, que são as eleições. Então ele coloca em xeque um processo democrático que vem aí e deixa a população em estado de alarme, em estado de tensão. Né? Eu sempre falo que a manutenção da tensão para o presidente Jair Bolsonaro ela é muito importante. Né? Ele não consegue viver sem isso, ele não consegue viver sem guerra. Para Bolsonaro, guerra é paz, né? E aí a gente vê esse caos todo. O Pedro Doria fez um vídeo super interessante explicando o funcionamento das urnas eletrônicas. Hoje eu fui questionada, mas o voto não pode ser auditável. Mas o presidente só quer transparência. Bom, eu recorro às instituições e às fontes confiáveis de informação. O TSE falou que a urna eletrônica ela é confiável. Para qualquer outra informação, eu sugiro que vocês olhem o vídeo do Pedro Doria, onde ele fala de como funcionam as urnas eletrônicas, que elas são utilizadas em outros países, que a tecnologia é indiana, que é um país reconhecidamente fornece a tecnologia para o mundo inteiro. A urna não é conectada na internet quando ela repassa os votos, não é terceirizado, é um processo seguro, já foi constatado que é seguro e o TSE tem no seu site as informações chancelando essa oposição. Então eu volto ao meu ponto inicial. O que o presidente Bolsonaro faz é buscar intriga. O que a gente vê de novo é o presidente do país sendo a criança no processo. Né? Ele deveria, a gente fala isso desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu. O presidente Jair Bolsonaro nunca sentou na cadeira que ele ocupou. E tem uma frase que me lembra muito esse momento. O palhaço, ele pode se mudar para o palácio, mas nem por isso ele vai se tornar rei. O palácio é que vai virar um circo. Então a gente tem que tomar cuidado com o circo que esse país está se transformando. Uma outra notícia que eu queria comentar também. O TSE divulgou que mais de 2 milhões de jovens estão aptos a votar nesse ano eleitoral. E eu tenho visto alguns questionamentos falando assim, mas um jovem de 16 anos não entende de política. Um jovem de 16 anos que segue a Anitta não tem condições de votar. Eu escrevi um texto para o Yahoo falando isso. E nós temos? Todos nós aqui entendemos tudo de política? E por que de repente, se eu voto, eu vou dar um exemplo aqui, no Regufe, e tu vota no Ibanez, por que tu votar num personagem político diferente do meu invalida a tua posição? Eu acho que o problema é outro muito maior. Passa por um processo de educação. Não adianta um jovem de 16 anos poder votar sem conhecimento nenhum. Não adianta uma pessoa de 50 anos votar sem conhecimento nenhum. Agora tem outro ponto também. Se esse jovem de 16 anos pode votar, ele também pode ser responsabilizado pelos atos dele. Então é um problema muito mais amplo. Aqui no Brasil a gente tem a mania de pegar o problema e tentar resolver só aquele pedacinho isolado. Tem um autor que eu gosto muito, tem um monte de livro dele aqui atrás, que é o Edgar Morin, que ele fala justamente dessa
conexão, da interdisciplinaridade, como que um processo não vive sem o outro. É muito complicado tu estudar a ciência política sem estudar a sociologia. É complicado tu estudar a geografia sem estudar a história, sabe? Só que a gente pega os problemas dessa forma. O jovem de 16 anos ele pode votar, então ele vai responder pelos crimes dele também. E pronto, o Estado lava as mãos. Não, tem que ter um processo de educação por trás disso. Né? Porque se tu não começa isso nas bases, tu não forma ninguém, nem o adolescente de 16 anos e nem o cara de 50 que vai votar nessa eleição. Então a gente tem que parar de achar que porque a gente gosta de política, porque a gente está aqui constantemente discutindo e aprendendo, a gente é melhor do que alguém. Né? Muito pelo contrário, que bom é do... Eu já falei isso em outros lugares, né? É do dissenso que se faz o consenso. E eu vou aproveitar também esse vídeo para falar de um assunto que me incomodou muito e que eu vejo que as pessoas ainda não perceberam quão grave foi. E aí eu volto para o primeiro tema desse vídeo. A questão da violência nas eleições, né? Tem que haver um limite entre liberdade de expressão e discurso do ódio. A liberdade de expressão ela não pode ser absoluta, porque a partir do momento que eu inflamo alguém contra outra pessoa, eu estou fazendo um discurso do ódio. Então, por exemplo, quando o presidente da República inflama a população contra o STF, ele extrapolou a liberdade de expressão. Esse crime que aconteceu no fim de semana passado, de uma pessoa entrar na festa de outra gritando Bolsonaro mito e matar, a gente passou uma linha muito importante da civilidade, né? A gente foi em direção à barbárie. Se todo mundo optar por seguir se agredindo e não recuar, a gente vai ver nas eleições mais mortes ainda. O Schumpeter, que é um autor da ciência política, ele fala que as massas seguem os seus líderes. O que a gente tem visto os líderes fazendo? Atacando instituições, culpando o outro pelo problema de violência. Ninguém recua e diz, não, peraí, vamos parar, vamos discutir o que realmente importa, que é a inflação, que é fome, que é o auxílio moradia. Não, as pessoas estão muito mais preocupadas em colocar a culpa do mau funcionamento do sistema numa outra pessoa e ninguém recua. E esse último governo, se o governo da esquerda, porque assim, eu não elogio a esquerda, né? Eu nunca falo uma palavra de apoio para a esquerda, mas porque eu falo da direita, que é que está no poder, as pessoas acham que eu sou de esquerda. Mas vamos fazer uma comparação aqui. O governo da esquerda institucionalizou a corrupção, institucionalizou. E o governo da direita institucionalizou a violência, por esquerda e direita que entendam Lula e Bolsonaro. Se ninguém recuar agora nesse movimento de violência, todo mundo vai sair perdendo e a gente vai entender que violência, que reagir com violência nesses momentos é uma pauta sustentável. Isso está errado. Então, se esses líderes não recuarem, não amenizarem o debate, não voltar para as pautas que realmente interessam, a gente não vai conseguir seguir em frente. A gente vai ver mais distúrbios durante as eleições. Eu acho que, a despeito de todos nós que gostamos de política, que vivemos da política, vamos recuar, sabe? Vamos evitar essa linha da barbárie. Que a discussão seja em torno de temas importantes para melhorar a sociedade e não quem é o culpado de quê e eu vou te aniquilar porque tu pensa diferente de mim. Não é porque tu fala bem de A que tu defende o extermínio de B. Tá? São só posições. A mesma coisa, não é porque um jovem de 16 anos não tem discernimento para votar que eu vou tirar dele o direito que a Constituição lhe atribui. Então é recuar, é dar um passo para trás e pensar um pouco, porque a gente está realmente vivendo um momento atípico na política brasileira, né? Então me preocupa muito essa violência, essa raiva que as pessoas estão extrapolando como se fosse normal. E pra gente que gosta de política, que bom, né? Tem uma brincadeirinha que eu gosto muito, né? Que é sem política, sem comentários. Vamos discutir política, vamos discordar um do outro, mas sempre através da sensatez, porque fora disso a gente caminha a passos largos para a barbárie. Obrigada, gente, até a próxima.